Pronto, estamos gravando. Peraí, eu vou colocar os audífonos aqui. Eu não sei se se escuta melhor com audífonos. Assim. Ainda não chegou todo mundo, mas acho que podemos esperar uns 3 minutinhos e daí eu começo a explicar como vai funcionar as aulas e tudo mais, tá? Ok. Só mais 2 minutos, vamos aguardar só mais 2 minutos para ver se chegam mais atrasados. A ver. Mais um minuto e vou começar algumas explicações. Vou começar, inclusive, já a compartilhar a tela do meu tablet. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Pronto. Estão vendo o meu tablet, né? Sim. Uhum. Ok. Bom, já são as 4:05. Eu vou começar já com algumas explicações, tá bom? Hoje, então, é dia 23 de outubro. E, em princípio, hoje já foi enviada a primeira lista, tá? A ideia, então, aqui está, a primeira lista foi enviada dia 23, e na terça-feira, dia 27, antes do dia 28, é a data máxima de entrega dessa lista, tá? Depois virá a lista 2, né? Vai ser entregue dia 30, em princípio, e vocês têm que entregar ela até dia 3, né, a solução. Depois dia 5 e assim sucessivamente, né? Assim, aqui estão escritas mais ou menos o início de cada semana, né? Vamos dizer assim, a primeira semana começa hoje, dia 23, e vai terminar dia 28, que seria a segunda aula, tá? O primeiro teste vai ser, eu estou pensando dessa forma, né? Dia 30, né? Já o primeiro teste na sexta-feira que vem, seria o primeiro teste. O segundo teste, dia 6 de novembro. Terceiro teste, dia 13. A primeira prova, dia 20 de novembro, que, pelo que eu estou vendo aqui,
sexta-feira, é um dia que não tem aula, né? Mas então a prova pode ser feita de forma assíncrona, né? Eu libero a prova na parte da manhã e no final da tarde, alguma coisa assim, você já tem que ter entregue essa prova, certo? Então teria mais tempo do que o normal para fazer a prova. Tá. Depois nós teríamos então o teste 4 dia 27, teste 5 dia 4 de dezembro, teste 6 dia 11 de dezembro e a prova final dia 18 de dezembro, né, que seria aqui, né, 18 de dezembro, sendo que o último dia de aula, em princípio, dia 23. Então, estaríamos, digamos, livres o último dia 23 de dezembro, né? Agora, claro, caso aconteça algum atraso, etc., podemos mudar essa prova do dia 18 para o dia 23, né? A gente pode ver isso mais na frente. Então, a ideia seria mais ou menos dessa forma, né? Ou seja, na sexta-feira, a lista é entregue, vocês têm que entregar, devolver essa lista na terça-feira, certo? A quarta-feira, a gente tira dúvidas e na sexta-feira seguinte, o teste ou a prova, né? O teste vai corresponder sobre o tema da semana, né? Sobre o tema da lista que foi entregue na terça. E a prova já sobre o tema total, né, até aquele momento, né? Na prova 1, que será dia 20, vai ser sobre os temas feitos até dia 18 de novembro, ou seja, sobre as 4 primeiras semanas de aula, né? Vamos disponibilizar vídeos e tudo mais sobre as 4 primeiras semanas, depois semana 5, semana 6, semana 7 e semana 8, né? Então, o teste 1, o tema da avaliação é a semana 1, o teste 2 da semana 2, o teste 3 da semana 3, a prova 1 sobre a semana 1 até 4. Depois, o teste 4 é sobre a semana 5, o teste 5 é sobre a semana 6, o teste 6 é sobre a semana 7, e a prova 2 é sobre todas estas 4 semanas. Essas seriam as provas e já expliquei como funcionam as listas. A ideia da lista, vou parar de compartilhar aqui esta tela para que vocês mais ou menos vejam como funciona. Pronto. Parei de compartilhar. Agora vou compartilhar minha outra tela, a tela do computador, que é mais fácil de explicar aqui no computador. Temos aqui a nossa sala, né? É esta daqui. Certo? Teria Aximates de conjunto. Temos 3 canais, geral, dúvidas e vídeos, que eu utilizei dessa forma, né, nos semestres anteriores. Aqui, em geral, a gente vai ter as informações sobre as aulas, no horário, agendamento, etc. Certo? Em arquivos, se vocês vêm para cá, vocês vão ter as diversas semanas, né, com o material em cada uma das semanas. Aqui nós temos o plano de ensino. Vamos dar uma olhada rapidamente a esse plano. Acho que é assim. Sim. Este é o plano de ensino, explicando mais ou menos. Aqui nós temos a programação que vamos ver, né, em princípio, mais ou menos, né, não necessariamente nessa ordem. Talvez a axioma da escolha eu coloque antes de cardinais, né, não sei, aqui no meio. Tá? A gente vai começar com uma pequena introdução, etc., né? E aqui mais ou menos como funcionam as coisas, né? Tipo de aulas que vamos ter e tal. Aqui estão as atividades assíncronas, as avaliações, né, que eu expliquei, teste 1, teste 2, teste 3, primeira prova, teste 4, 5, 6 e a segunda prova. Estas datas estão erradas, ou seja, não sei se estão erradas, na verdade, não tenho certeza, mas essas datas eu coloquei antes que começasse o semestre, quando as aulas estavam programadas para segunda e quarta, né? Então, podem esquecer estas datas que estão aqui e vamos fixar as datas que eu expliquei antes, né? E a ideia é justamente essa: os testes valem 6 pontos,
as provas 28 pontos, a entrega das listas, 1 ponto cada. Agora, em relação a essas listas, tarefas, perdão, listas, testes e provas, vai estar tudo aqui em tarefa. Tá? Vamos esperar abrir. Aqui, chamei de L1 a lista, é porque semestre passado eu estava colocando, por exemplo, prova 1, prova 2, teste 1, teste 2, mas fica muito comprido. Na hora que eu baixo para fazer um Excel, eu tenho que mudar o tamanho de filas, diminuir as palavras, então fica muito mais cômodo colocar L1 para lista 1, L2 lista 2, etc, etc. T1 para teste 1, T2 para teste 3, teste 2, etc. P1 e P2, as provas P1 e P2. Então, vocês entrando aqui... Enfim, eu pensei que ia poder ver como que funciona, mas em princípio, cada um de vocês, por exemplo, vamos visualizar aqui. Aqui vocês vão entregar o seu trabalho, né? Vocês vão anexar, provavelmente, e aqui, neste sector aqui, eu vou dar a pontuação. Aqui não estão as informações da lista? Onde que estão essas informações? Pensei que ia ter as informações aqui. Volta lá e clica no PDF. Que PDF tem? Aqui não tem PDF. Lá na lista, ué. Aonde você colocou lista 1? Volta. Aqui estou aqui. Não, não tem. Aqui não tem. Ah, tá. Você colocou a lista, o PDF da lista só lá no... Não, mas eu coloquei. Só que eu não consigo visualizar arquivo. como... Eu não consigo visualizar como vocês visualizam. Mas a gente consegue, Gonzalo. Se a gente entrar em lista 1, aparece a referência do PDF e uma opção para anexar a resposta. Sim, para vocês aparece, mas eu não consigo ver essa visualização do aluno. Talvez se você clicar nesses 3 pontinhos aí e clicar em editar tarefa, será que não? Ah, sim. Agora sim. Então, aqui está. E as instruções são bem simples. Resolver e entregar pelo menos 5 exercícios da lista. Tá? A lista está aqui. Certo? É uma lista um pouquinho grande, mas nada que vocês não consigam fazer. Né? São 19 exercícios, vocês escolhem 5, de preferência, escolham exercícios diferentes, né? Cada aluno, para poder abarcar mais exercícios. E vocês entregam, entregando esses 5 exercícios, mesmo se estiver errado, vocês ganham o ponto. Diferentemente do teste e da prova, onde vou corrigir realmente essas questões, tá? E me parece que isso é tudo, né? Todas as informações. Então, lembrando, aqui temos arquivos. Na semana 1, vocês já podem ver o material teórico da primeira semana. Eu mandei uns PDFs, né, no WhatsApp, certo? E eu me baseio nesses PDFs para criar estes textos que estão aqui. Tá? Estes textos que estão aqui são o texto o material teórico que a gente vai seguir, certo? Inclusive aqui coloquei a lista 1, que não era necessário, né? Porque a lista 1 está dentro da L1, né? Então acho que não vou continuar colocando a lista aqui, senão que a lista vai aparecer diretamente ali nas tarefas, tá? Mas desta vez está aqui. Então temos aqui a introdução, os primeiros axiomas, é o material teórico da semana que vocês têm que estudar para o teste 1, por exemplo, certo? Em dúvidas, em princípio, vocês vão digitar as suas dúvidas em relação ao tema da aula, qualquer coisa, né? Isso aqui não funcionou muito bem no semestre passado, porque quando alguém tinha dúvidas, perguntava diretamente no WhatsApp. Podem fazer desse jeito, não tem problema. Mas este campo está aqui, caso vocês queiram utilizar. E o campo de vídeos, né, a gente vai ter os vídeos da semana. Então, em semana 1, por exemplo, se vocês clicam aqui, vamos diretamente
o que seriam os vídeos da semana, né? Temos, então, aqui, por exemplo, aquele vídeo que eu fiz de propaganda para a disciplina, e aqui começam realmente as aulas, né? Aqui o primeiro vídeo sobre a aula 1, o segundo vídeo sobre a aula 1, o primeiro vídeo da aula 2, até o quinto vídeo da aula 2, né? Onde a aula 1, na verdade, corresponde a esse primeiro texto que vocês viram em semana 1, e a aula 2 corresponde ao segundo texto teórico, do material teórico que eu encaminhei, que se encontra na semana 1, certo? Então, o material teórico está lá, e isto aqui é para reforçar seus estudos, para que vocês podem, é como se esta fosse a aula referente àquele material teórico. O material teórico seria mais ou menos como que aquilo que vocês copiam, que eu escrevo no quadro, certo? E, bom, eu não sei ainda como vou fazer para a correção das listas, no sentido de gabarito, né? Eu vou mandar um gabarito com as soluções, ou vou fazer vídeos com as soluções, ou vou resolver os exercícios das listas durante as aulas síncronas, já veremos. Vai depender de como funciona a dinâmica da disciplina, tá? Então, é isso, né? Esses 3 espaços. Aqui vocês, então, já têm todos os vídeos da primeira semana, em princípio, cada sexta-feira já vai estar postado, assim como também aqui o material teórico para que vocês possam estudar e acompanhar os vídeos, né? Vocês podem abrir aqui, ver os arquivos e acompanhar os vídeos ao mesmo tempo. Ok? Alguma dúvida? Né? Então, lembrando, praticamente toda semana vocês têm coisas para fazer, né? Agora, já foi postada essa primeira tarefa que vocês têm que entregar até terça-feira, e já na sexta-feira que vem, vocês vão ter o primeiro teste, e também vai ser entregue a segunda lista, que vocês vão ter que entregar na seguinte terça-feira, e assim por diante, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então, eu acho que em relação à parte de como vai funcionar o semestre, né, esse semestre, já está explicado, né? Sim, senhor. Ok. Alguma dúvida? Noops. Ok, estou compartilhando a tela de meu tablet de novo. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Eu vou refazer isso aqui. Ok. Então, vamos começar vendo as aulas, tá? O que vamos ver nesta primeira semana. Vamos já, para que mais ou menos tenham uma ideia. Onde que aqui? Opa. Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper e perguntar. Aqui tem uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Ok, nenhuma dúvida. Perfeito. Opa, o que é isso? Já. Ok, vamos começar então agora sim com a primeira aula, tudo bem? Então, todo mundo já conhece teoria de conjuntos, né? Já fez teoria de conjuntos, né? Um conjunto é uma coleção de coisas, né? Pode ser uma coleção de amigos, coleção de casas, coleção de objetos, de números, letras, enfim, né? Tudo é conjunto. E os elementos desses conjuntos são chamados de membros do conjunto ou elementos do conjunto, né? Como já falei, né? A simbologia para isso é esta daqui, né? T pertence a, o T não pertence a, que quer dizer T é ou não é um elemento do conjunto. Os conjuntos, em princípio, são colocados entre chaves, né? Isso é na teoria intuitiva de conjuntos, na teoria axiomática de conjuntos também, né? Temos esta representação para representar que um conjunto contém esses elementos que estão aqui,
né? Por exemplo, aqui, este exemplo, né, que está nos vídeos também, o conjunto A é o conjunto dos números primos menores que 10, o conjunto B são os elementos, cujos elementos são o 2 e os ímpares entre 2 e 8, e que no final das contas são duas descrições diferentes, e ambos conjuntos têm os mesmos elementos, né? Nesse caso, a gente utiliza o que chamamos de princípio de extensão, no qual dizemos que dois conjuntos são iguais se isto aqui é válido para todo T, né? E como esse é o caso, né, do exemplo anterior, então dizemos que os dois conjuntos são iguais. Se trata, então, do mesmo conjunto, certo? O conjunto sem elemento nenhum é chamado de conjunto vazio, a notação é essa daqui, né? Um conjunto onde os elementos vão se repetindo, a gente pode escrever sem repetir os elementos, por exemplo. Temos que ter o cuidado de ver que, por exemplo, estes dois conjuntos são diferentes. O conjunto vazio e o conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio, né? Este, por exemplo, é um conjunto que tem um elemento, este conjunto não tem elementos, né? Ou seja, vazio é um elemento deste conjunto, pela definição, digamos assim, da notação, e vazio por si mesmo não tem elementos, então nós temos isso, né? Então, esta aqui indica justamente que esta relação aqui não é satisfeita para esses dois conjuntos, e por essa razão que os dois conjuntos são diferentes, né? Então, uma coisa importante agora em teoria axiomática de conjuntos é essa, né? A gente não diz assim, ah, isto é assim ou isto é assado, a gente demonstra que isto é assim ou isto é assado, né? Por exemplo, desta forma, digamos, denotamos um conjunto com n elementos, né? x1, x2, tudo entre chaves. Este é um conjunto que tem 3 elementos, né? A gente acabou de provar que este elemento e este elemento são distintos. A gente pode provar que este elemento que está aqui é distinto dos dois anteriores também. Poderíamos provar. A gente tem as operações usuais, né? De união, interseção, quando dois conjuntos são disjuntos, são noções usuais que todo mundo conhece. Quando um conjunto é subconjunto de outro, quando todos os elementos de um conjunto estão contidos no outro conjunto. Uma coisa importante é que todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Porque, assim, se eu escrevo x pertence a, implica x pertence a, isso é verdade. Isso implica, então, que a pertence não, é subconjunto de a. Opa. Certo? Isso aqui para todo x. Isso é verdade, né? Então, isso implica que A está contido na A, né? Então, a noção de A ser subconjunto de B é esta daqui. Certo? De novo, né? Um pequeno cuidado a ver quando um conjunto está contido em outro conjunto. Aí, apaguei, né? Tá. Ou quando um conjunto pertence ou não pertence a outro conjunto. Por aqui eu vi uma coisa, tem uma coisa legal, né? Uma coisa bem divertida, né? Essa noção de pertinência e ser subconjunto. As duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, o conjunto vazio pertence ao conjunto que tem como elemento vazio e esse aqui, né? E por sua vez, a gente também tem que vazio, né, é subconjunto deste conjunto, porque vazio é subconjunto de todo conjunto. Né? Então, vazio pertence a um certo conjunto e é subconjunto dele também. E a mesma coisa podemos dizer com este outro conjunto que está aqui. Este é um elemento, né? Está aqui. Mas, por outro lado, também é subconjunto, porque o vazio está aqui e ele está aqui também. Né? Então, temos que esquecer essa noção que tínhamos, né? Que o elemento é uma coisa, conjunto é outra coisa. Né? Elemento e conjunto são a mesma coisa, na verdade. Né? Ele pode pertencer ou pode ser subconjunto ou podem acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Ô, Victor, Sim. depois da palavra cuidado, 2 pontos, não tem uma chave aí, não? Não, é isso mesmo. Vazio está contido em vazio. Ah, é contido, né? Parece pertence. Hein? Ah, sim. Não, sim, sim. É subconjunto. Opa. Vamos.
subconjunto, assim. Vazio é subconjunto de vazio, mas vazio não pertence a vazio, tá? Aqui embaixo já temos as chaves, né, que você estava falando. Temos a noção de conjunto das partes, certo? O conjunto das partes de um certo conjunto são essas daí. A gente não está demonstrando nada por enquanto, tá? Temos o axioma da abstração, é um axioma que diz que podemos construir um conjunto com cujos elementos satisfazem uma certa propriedade, né? A notação é esta daqui. Se P é uma propriedade, dizemos que o conjunto dos elementos X, das que X tem a propriedade P, é um conjunto, né? Por exemplo, o conjunto das partes de um conjunto A são os elementos X, das que X está contido na A. A interseção B é o conjunto de elementos X, das que X tem na E, X tem B. O conjunto vazio pode ser definido assim também. O conjunto de elementos Z, tal que Z é diferente de Z. Z sempre é igual a Z, né? Que é a mesma letra. Então, nenhum elemento satisfaz esta propriedade. Então, este conjunto é vazio. É assim. Agora, o problema é o que Russell percebeu, né? Ele definiu o seguinte conjunto: o conjunto dos elementos X, das que X é um conjunto e X não pertence a X, né? E ele se questionou: será que R pertence a R, sim ou não, né? Então, por exemplo, R é um conjunto, né? Então, se R pertence a R, então, se em lugar de escrever X pertence a R, é R que eu coloco. Então, se R pertence a R, então isto tem que acontecer, ou seja, R não pertence a R. O qual é impossível, né? Então, isso quer dizer que R não deveria pertencer a R. Mas se R não pertence a R, então R é um conjunto tal que satisfaz esta condição, portanto, ele deveria estar neste conjunto, ou seja, R pertence a R. E temos aí nossa contradição, né? Ou seja, toda a teoria de conjuntos feita até aquele momento foi destruída, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que não existe, então, um conjunto que contenha todos os conjuntos. E isso é impossível por causa do paradoxo de Russell. E a partir desse momento em que as pessoas começaram a tentar construir uma teoria axiomática de conjuntos, certo? Bom, aqui tem um pequeno texto que fala sobre o que acabei de falar, está nos vídeos também. Aqui tem não sei, vocês devem lembrar a história do barbeador, né? Conhecem a história do barbeador, né? Se alguém não conhece a história do barbeador, fale agora. Ou cale. Eu não conheço. Não conhece a história do barbeador? Tá. Diz que tem uma cidade na qual todo mundo tem que se barbear todo dia, né? Porque é uma cidade onde as pessoas, a barba crescia rapidamente todo dia, então todos tinham que se barbear. Então cada pessoa se barbeava a si mesma. Só que a pessoa que não quer barbear a si mesma pode ser barbeada pelo barbeador. Então aquelas pessoas que não desejam ser barbeadas por si mesmas, elas vão no barbeador e o barbeador barbeia elas, né? A pergunta é, quem barbeia? Não sei se a palavra está certa, né? Barbeia. Quem que vai isso mesmo, né? Quem barbeia o barbeador, né? Porque se o barbeador vai ser barbeado por ele mesmo, quer dizer que ele não quer se barbear, né? Porque vai ser barbeado pelo barbeador. Mas, por a sua vez, se fosse barbeado pelo barbeador, é ele mesmo que está barbeando e não deveria ser barbeado pelo barbeador, certo? Então, é uma contradição no mesmo sentido, né? Aí fica na dúvida, quem barbeia o barbeador? Então, ele fica pensando pelo resto da eternidade, né? Aí, com barba. Enfim. E daí, então, é que aparece a axiomatização, é necessário axiomatizar a teoria de conjuntos. Ernest Zermelo, em 1908, dá essa primeira axiomatização, mas precisa de mais axiomas, que Frankl, em 1922, adicionou alguns axiomas necessários para trabalhar com a teoria de ordinais. E tem outras axiomatizações também, né, de von Neumann, Bernays, Gödel. A gente vai trabalhar com a teoria axiomática de Zermelo, Frankl, com axioma de escolha, tá? Por isso se chama, acho que essa teoria se chama
Zermelo, Frenkel, teoria da escolha. ¿Qué? Choice, así. En inglés es escolha choice, né? Então, essa teoria, é com essa teoria que a gente vai trabalhar, tá? Bom, antes de iniciar com a teoria, Diego está falando aqui uma coisa. Deixa eu ver, peraí. Tá. Então, Diego, justamente, o próprio Russell, ele começou a trabalhar com essas coisas, com tipos, né? Com esse tipo de estágios, os elementos, conjuntos, essas coisas. Então, de qualquer forma, a gente precisa de estágios, né? De diferenças entre umas coisas e outras. Então, depende da teoria que você está utilizando, a gente vai utilizar a teoria de conjuntos de Zermelo-Frenkel, né? Na qual a gente constrói axiomas e esses axiomas nos dizem que coisa é conjunto e que não, e aquilo que não pode ser conjunto vai ser chamado de classe, na verdade. Então, esses são os estágios. Ok? Bom, então, para construir esta teoria axiomática de conjuntos, a gente precisa de lógica. É lógico que todo mundo já sabe lógica, mas vamos lembrar um pouquinho sobre essas coisas, né? O alfabeto são todas essas coisas que a gente necessita em lógica, né? Temos as variáveis, vamos utilizar também variáveis, letras maiúsculas, tá? A, B, C, ou minúsculas, A, B, C, ou E, né? As funções podem ser F, enfim. As variáveis, temos os conectivos, que é de negação, condicional, conjunção, disjunção, bicondicional, que têm relações umas com outras, né? A gente pode utilizar unicamente, por exemplo, negação e condicional e construir todas as outras a partir dessas duas, certo? Temos também os quantificadores, né? Para todo, que é o quantificador universal, e existência, e o existe, que é o quantificador existencial, né? O para todo, quando eu escrevo para todo x, p, significa que para todo x, p tem que valer. É como se eu estivesse escrevendo, se eu tivesse um número finito de possibilidades para x, né, e eu escrevesse isso assim, para todo x, p de x, é como se eu estivesse escrevendo p de x1 i, p de x2 i, p de x3 i, etc, etc. Ou seja, cada uma destas individualmente tem que ser válida para isto ser válido. Basta que para algum x isto seja falso, que o todo já é falso. Então, para todo x, pode ser considerado como se fosse uma espécie de conjunção de todas as coisas, tá? Isso é útil, né, na hora de você tentar escrever equivalências entre várias fórmulas distintas, né? Ou existência é como se fosse uma disjunção, né? Porque existe um x tal que p de x, isso quer dizer mais ou menos que, claro, não importa se p de x é falso a maior parte das vezes, mas basta que uma vez seja verdadeiro para que existe x p de x seja verdadeiro. E, claro, utilizamos os parênteses para não fazer confusão do que vem primeiro, o que vem depois. Temos o símbolo de igualdade e o símbolo de pertinência, né? Uma coisa pertence à outra. Então, ou uma coisa é igual à outra. E uma relação entre essas duas dadas por axiomas, né? E as fórmulas são sequências finitas dos símbolos do nosso alfabeto. As fórmulas são assim. Se x e y são variáveis, então x pertence a y e x igual a y são fórmulas. Se A e B são fórmulas, então a negação de A implica B, A e B, A ou B, A se somente se B, também são fórmulas. E se A é uma fórmula e x uma variável, todo x A e existe x A são fórmulas também. Então, todas as fórmulas são construídas a partir desses itens 1, 2 e 3. Né? Por exemplo, né, a gente pode começar com x igual a y, posso começar com z pertence a x, por exemplo, e escrever um i entre ambas. Isto é uma fórmula, eu posso fazer um para todo x, isto daqui, e eu posso fazer agora isto,
ou outra coisa, enfim. E dessa forma vou construindo fórmulas, ok? Então essas são as fórmulas que são construídas a partir destas 3 regras, né? Nas 3 primeiras regras. Precisamos saber também o que é uma variável livre, né? Mais na frente. No último axioma que vamos ver na primeira semana, vamos precisar da definição de variável livre. Então, dizemos que uma variável y na fórmula A está no escopo de outra variável x, se dentro de A temos uma subfórmula que dá forma para todo xb, ou existe xb onde y ocorre dentro de B. Tá? O sea, digamos, por exemplo, se eu tenho para todo x, y igual a x. Né? Y está no escopo de x, porque aqui temos uma fórmula que depende deste para todo x, e o y está dentro deste para todo x, então estaria, y está no escopo de x. Claro que isto pode ser assim também, e z igual a y, né? É uma fórmula, certo? Então, por exemplo, y está no escopo de x, agora esta variável y não está no escopo de nenhuma variável, e esta variável z também não. Então, a ocorrência de uma variável em uma fórmula A é livre se ela não está no escopo dela mesma. Ok? Ou seja, por exemplo, aqui, esta variável x não é livre porque está dentro do escopo dela mesma. Se esta variável estivesse aqui de fora, né, aqui não está no escopo deste x, então esta variável aqui é livre, por exemplo. Esta variável z aqui é livre também, porque não está no escopo dela mesma nesta região. Certo? Então, uma variável livre... então, chamamos de variável livre... As variáveis livres de uma fórmula, são aquelas que têm pelo menos uma ocorrência na qual elas são livres. Então, cada vez que aparece uma variável, a gente vai dizer, ela está no escopo de que variável ou não. Se está no escopo dela mesma, então não é livre. Se não está no escopo dela mesma, então é livre. E se ela ocorre livre pelo menos uma vez na fórmula toda, então dizemos que a variável é uma variável livre. E uma sentença, não, é uma fórmula que não apresenta variáveis livres. Uma sentença seria algo assim como uma frase completa, né? Ou seja, se escrevo x igual a y, isso aqui não é uma sentença. Então, se eu escrevo para todo x existe y tal que x igual a y, isso já é uma sentença, porque aqui não temos variáveis livres, por exemplo. Ok? Vamos utilizar certas abreviaturas. As abreviaturas que vamos dizer que não são realmente abreviaturas são estas duas, tá? Ou seja, a gente vai... Às vezes eu vou pedir, escreva sem abreviaturas, mas você pode escrever isto e pode escrever isto, tá? Porque, claro, isto aqui fica denso demais se a gente tem que escrever toda vez isso aí, né? Mas esta daqui, né, para todos z pertence a x implica z pertence a y, é equivalente, é uma abreviatura disso, né? Seria x, está contido em y. Isto aqui já é uma abreviatura de verdade. Estas aqui não vamos considerar, entre nós, não vamos considerar a abreviatura. Vamos simplesmente... É claro que é uma abreviatura, né? Uma forma mais resumida de escrever isto, mas na hora que eu peço escreva sem abreviaturas, você tem direito de escrever isto. E de escrever isto também. Tá bom? E essa, então, é a primeira aula, que termina aqui. Agora temos a segunda, né? Acho que dá tempo de fazer uma segunda aula, né? Terminou o primeiro horário, né? Alguma dúvida sobre essa pequena introdução? Se sim, escreva assim, se não, não. Me confundi um pouco na variável livre. Não, é simples. Você colocou para todo x, y igual a x, aí o x não é livre. Sim, exato. E z igual a x, e ali é livre? Então, a gente tem que ver cada ocorrência de cada variável. Por exemplo, aqui
esta ocorrência de x, ela depende deste para todo. Então, x não é livre. Porque x está no escopo dela mesma. Então, não é livre. Este x que está aqui, não está no escopo de nenhuma variável. Em particular, não está no escopo dela mesma. Não temos um para todo x onde existe x. Ou seja, esta frase, você O vê dessa escopo que forma. você fala é o para todo. Sim. Então, quando eu escrevi aquilo, eu estava pensando dessa forma. Claro que se você escreve assim, aí sim este x está no escopo de x. Então, não é livre. Escrito desta forma, com estas parênteses dessa forma, x não é livre. Mas se eu escrevo assim, né? Nesse caso, esta variável x é livre porque não está no escopo deste para todo, está fora, né? Então, estas duas variáveis são livres. Z e x são livres aqui. Certo? Ah, agora eu entendi. Tá. E para ter uma sentença, então não podemos ter nenhuma variável livre, né? Ok. Vamos apagar isto. Vamos ver então a segunda aula, onde já começa a teoria axiomática de conjuntos. Ixi, então, tá pensando meus, aqui já, pronto. Bom, para começar então com a teoria axiomática de conjuntos, temos as noções básicas, né, de pertinência, né, os símbolos de pertinência e de igualdade, além dos outros símbolos. E o primeiro axioma vai ser o que chamamos do axioma da extensão, que nos indica quando dois conjuntos são iguais, né? Então, de certa forma, estamos definindo... Sempre erro aqui, né? Definindo o símbolo da igualdade, né? X é igual a Y, se e somente se todo elemento que está em X é um elemento de Y e vice-versa. Tá? Essa é a definição. Esta, por exemplo, aqui, esta é uma sentença, né? O axioma de extensão é uma sentença. Nenhuma variável é livre. Tá vendo, né? Então, esse é o primeiro axioma. O axioma que nos indica quando que dois conjuntos são iguais. Né? Que relaciona, né, o símbolo de igualdade com o símbolo de pertinência. A relação entre ambos. Alguma dúvida, Aloísio? Se eu colocar esse axioma da extensão, qualquer anotação anterior que já foi vista, ainda é válido ainda dentro da teoria axiomática dos conjuntos? Qual notação? Aquela anotação primeira que apareceu na aula anterior. Peraí, deixa eu ver. Qual notação aqui? Esse princípio de extensão, é? É praticamente a mesma coisa, né? É aqui, só que eu escrevi como uma fórmula lógica. Utilizei a lógica para escrever a fórmula completa, né? Se A e B são conjuntos, A é igual a B, se somente se, para todo T, temos isso aqui. Aqui não está assim, completamente escrito, né? Não está... Falta dizer a quem que é esse T que está aqui, falta detalhar, né? A gente pode reescrever, sim, isto aqui. Está um pouco lento, meu tablet. Aqui a gente, quando você lê isto, você pode entender da seguinte forma: sejam x e y conjuntos. Então, dizemos que x é igual a y, se e somente se, para todo z, temos que c pertence a x, se e somente se, z pertence a y. Então, você pode escrever usando palavras, sim. Entendi. O segundo axioma, o axioma do vazio, que diz que existe um conjunto vazio. Né? Existe um conjunto, né? Existe, de novo, isto aqui é uma sentença, né? Existe um x, tal que para todo y, y não pertence a x, ou seja, x não contém elementos, né?
todo y nunca está en x. O sea, x no tem nenhum elemento. Essa é a definição do conjunto vazio. E com essa definição e com o axioma de extensão, a gente pode provar que existe um único conjunto vazio. Que é o teorema seguinte, né? Se eu suponho que x e y são dois conjuntos vazios, o que quer dizer que sejam dois conjuntos vazios? Que os dois satisfazem esta propriedade. Claro que como eu coloquei aqui x e y, esta frase tem que ser reescrita, né? Se x é um conjunto vazio, quer dizer que para todo z não pertence a x, certo? O que quer dizer y não ser um conjunto vazio? Quer dizer, o que quer dizer y ser um conjunto vazio? Quer dizer que para todo z não pertence a y, né? Então, tanto x quanto y satisfazem estas propriedades, né? Então, isso quer dizer que qualquer que seja o z, vou ter que z não pertence a x e vou ter que z não pertence a y. Ou seja, esta frase que está aqui, né, esta fórmula, né, é verdadeira para x e y que são vazios. Por quê? Porque isto sempre é verdade, isto também sempre é verdade, certo? Mas a gente tem também que P, se somente se Q, é equivalente a no P, se somente se no Q. Então, esta frase que está aqui é equivalente a esta frase que está aqui, certo? E esta frase que está aqui quer dizer exatamente, pelo axioma de extensão, que x é igual a y. Ou seja, se eu tenho dois conjuntos vazios, né, então esses dois conjuntos são iguais. Não existem dois conjuntos vazios diferentes. Só existe um conjunto vazio. Esse conjunto vazio vai ser denotado desta forma, né? Pode parecer meio estranho, né? Mas justamente por isso que existe o axioma da extensão. Esse axioma da extensão, eu construo um conjunto e essa construção me diz, existe um conjunto que satisfaz tal coisa. E, em princípio, é o axioma da extensão que digamos, que acaba dizendo que esse conjunto que existe é único. Na maior parte das vezes é assim, né? Temos o axioma de vazio, então construímos um conjunto vazio, né? E ele é único graças ao axioma de extensão. Depois, com outro axioma, vamos construir outros conjuntos que vão ser únicos por causa do axioma de extensão. E assim por diante, né? Então, o axioma de extensão é o pilar a partir do qual vamos ir construindo conjuntos, e esse axioma nos diz que esses conjuntos são únicos, né? Os conjuntos que estamos construindo. Tá bom? Então, a notação, esse axioma, o axioma do vazio nos diz que existe um conjunto, o teorema anterior nos diz que esse conjunto é único, e esse conjunto é chamado de, como eu chamei até agora, né, conjunto vazio, e é denotado por esse símbolo de vazio, né, que na teoria intuitiva de conjunto também é dessa forma. Temos também, né, vamos repetir, né, a definição de ser x está contido em y, ou x ser subconjunto de y, se todo elemento de x é um elemento de y, né? Então, isto aqui, em frases, né, em fórmula, seria desta forma, né? Se a gente quer escrever isto como realmente uma sentença, eu escreveria, então, para todo x e para todo y, a gente tem isso aí. Então, essa é uma forma de definir x é subconjunto de y, se somente se todo elemento de x é um elemento de y, né? Essa é a implicação, né? Ok? Então, isso em particular, né, quer dizer que para que x seja igual a y, eu tenho que ter x subconjunto de y e y subconjunto de x. Ou seja, o axioma da extensão também pode ser reescrito utilizando o símbolo de subconjunto, né, que seria uma abreviação, né? Uma abreviação de aquela frase completa, né? X é igual a y, se somente se x está contido em y e y está contido em x. Um teorema óbvio também, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ou seja, para todo x, vazio está contido em x sempre, né? Isso porque, se você tem um z qualquer, z pertence a vazio é falso, né? Então, z pertence a vazio implica z pertence a x, é sempre verdadeiro, porque falso implica qualquer coisa. Que z esteja em x ou não esteja em x não tem importância nenhuma, porque a implicação vai ser verdadeira. Então, se isto vale para todo z, estou dizendo que para todo z temos isto aqui, que é verdadeiro, o que implica que vazio está contido em x.
certo? Ou seja, pela definição do axioma do vazio e a definição de ser subconjunto de, a gente pode dizer que vazio é subconjunto de todo o conjunto. Professor? Sim? Essa última prova que você fez, esse aí, na verdade, é o raciocínio por trás daquelas provas que a gente chama de por vacuidade, tal propriedade vale. Exatamente. Ah, tá, não, perdão, acabei de ver isso aí. Eu não tinha visto essa coisa que você... Sim. Então, eu queria falar justamente agora, né? Quando você tem uma propriedade, o vazio não tem elementos para os quais você queira verificar se alguma propriedade é verdadeira ou não. Então, muitas vezes, quando utilizamos esse raciocínio, a gente já fala por vacuidade, tal propriedade é verdadeira, porque não tem nenhum elemento para o qual possamos verificar isso, né? É por isso. Né? Porque justamente Z pertence a vazio implica, não importa que coloque eu aqui, vai ser verdade. Então, esse raciocínio é um raciocínio que a gente chama de por vacuidade. Se todo conjunto é subconjunto dele mesmo, sim, mas um conjunto não pode pertencer a si mesmo. A gente vai ver isso depois, né? Esse é o problema, porque antes de 1902, um conjunto era qualquer coisa, e, em princípio, a frase um conjunto pertence a si mesmo, por si só, não tem nenhuma contradição. Não é nem falso nem verdadeiro, vai depender do conjunto. Né? E a gente, na hora de construir o conjunto de todos os conjuntos, temos um pequeno problema ali, né? Sobre o conjunto daqueles conjuntos que pertencem ou não pertencem a si mesmos. Né? Mas, com esta axiomatização, a gente vai ver depois que isso não é possível. Não é possível ter um conjunto pertencer a si mesmo. O seguinte axioma é o axioma do par. Né? Para todos os conjuntos, se eu tenho conjuntos x e y, eu posso construir um conjunto cujos elementos são exatamente x e y. Né? Em outras palavras, este axioma diz assim: se x e y são conjuntos, então eu construo o conjunto que tem como elementos x e y. Né? E esta vai ser a notação para esse conjunto. Né? Como fórmula, seria assim, né? Para todo x e para todo y, existe um z tal que W está em C se somente se esse W é X ou esse W é Y. Ou seja, este conjunto C, os elementos desse conjunto C são justamente X e Y. Ou seja, este conjunto que está aqui. Tá? Esse é o axioma do par. A partir de dois conjuntos, eu posso construir o conjunto que tem esses dois conjuntos como seus elementos. Agora, e esses dois conjuntos são conjuntos quaisquer que eu possa ter, né? Então, se eu escolho, por exemplo, y igual a x, né, eu vou ter o conjunto que tem os elementos x e x. Então, portanto, esse conjunto vai ter só o elemento x. Esse tipo de conjunto é chamado de conjunto unitário. Então, a gente pode construir conjuntos unitários a partir de um conjunto dado, utilizando o axioma do par. O axioma do par me serve para construir conjuntos com um ou com dois elementos. Aqui temos um exemplo de construção de conjuntos. Né? Por exemplo, pelo axioma do vazio, temos que existe o conjunto vazio. Se eu tomo x como sendo vazio e y também como sendo vazio, pelo axioma do par, eu construo, existe o conjunto que tem vazio e vazio como elementos, ou seja, o conjunto que tem vazio como elemento. Pelo axioma da extensão, esse conjunto é único. Né? Ou seja, justamente a gente, quando temos um conjunto, né, isto, se somente se isto, qualquer outro conjunto que seja se somente se isto aqui, vai querer dizer que os dois conjuntos são iguais, né? Ou seja, por exemplo, se eu tenho outro conjunto que satisfaz essa relação que está aqui, se eu tenho, por exemplo, W pertence a U, se somente se W igual a X ou W igual a Y. Digamos que eu tenho um conjunto U que satisfaz a mesma propriedade. Vai, W pertence a ser se somente se isto e W pertence a si somente se isto, né?
Isto aqui, se somente se, a mesma coisa que este daqui. Então, isto, se somente se isto. E isso, pelo axioma de extensão, quer dizer que Z é igual a U. Tá? Então, o axioma de extensão, ele garante que o conjunto que a gente constrói pelo axioma do par é único. Então, dessa forma, este conjunto é único, né, pelo axioma da extensão, porque foi construído pelo axioma do par. E, novamente, se eu aplico o axioma do par para o conjunto vazio, e para o conjunto que contém o elemento vazio, que a gente acabou de ver pelo axioma do par, que este conjunto existe, obtemos este novo conjunto, que vai ser, então, um conjunto justamente pelo axioma do par aplicado duas vezes e pelo axioma do vazio. Então, vejamos, a partir de dos axiomas, estamos construindo os conjuntos, né? Eu não posso vir aqui e dizer, ah, bom, seja este conjunto que está aqui, enfim, né? Digamos que eu escrevo uma coisa assim. Uai, mas por que isso seria um conjunto, né? A gente tem que provar que isso é um conjunto. Então, dessa forma, por exemplo, com os axiomas que eu tenho até agora, eu sei que vazio é um conjunto, o conjunto que tem a vazio como elemento. Ai, ai, ai. Eu fui em outro lugar, né? O conjunto que tem vazio como elemento é um conjunto também, pelo axioma do par, e o conjunto que tem vazio e o conjunto que tem vazio como elementos, quer dizer, esse daqui, né? É também um conjunto, pelo axioma do par, né? Esses conjuntos são únicos. São únicos, mas que me garante que eles são distintos? Justamente eles são distintos porque, por exemplo, o vazio não pertence ao vazio, porque vazio, este conjunto que está aqui, não tem elementos. Então, não importa o que eu coloque aqui, esta frase sempre é verdadeira. Por outro lado, o vazio pertence ao conjunto que tem vazio como elemento, por definição do conjunto este daqui, né? Então, nós temos um elemento que não está em um conjunto e está no outro. Por isso que a gente pode dizer que esses dois conjuntos são distintos, né? Pelo axioma da extensão, esses dois conjuntos são distintos, né? Da mesma forma, por exemplo, nós temos que este conjunto, este elemento não pertence aqui, né? Por quê? Porque para pertencer a este conjunto, o elemento que está aqui tem que ser igual a vazio, mas a gente acabou de provar que não é vazio. Então, este elemento daqui não é vazio, portanto, não pode pertencer a este conjunto que tem como elemento o vazio. Então, a gente tem este resultado utilizando este resultado daqui. Mas, por outro lado, por definição deste conjunto, a gente tem que vazio pertence a este conjunto. A gente aqui já viu um elemento, que seria o conjunto que tem como elemento vazio, que não pertence aqui e que pertence a este outro. Portanto, estes dois conjuntos são distintos, né? E, finalmente, por que vazio é diferente deste conjunto? De novo, né? Vazio é um elemento deste conjunto por definição. Por definição de vazio, nenhum elemento pertence a vazio, então vazio não pertence a vazio. Então, temos um elemento que não pertence num conjunto, mas pertence no outro. Portanto, estes dois conjuntos são distintos, né? Então, vocês veem que, utilizando simplesmente os axiomas e as noções que temos sobre o axioma da extensão, podemos provar que estes três conjuntos que estão aqui são três conjuntos distintos. É óbvio, né? A gente vê e intuitivamente vê, obviamente, que são distintos. Mas a gente precisa provar esse resultado. Por que são distintos? Estou avançando devagar porque o tablet mesmo avança devagar. E, claro, temos também que vazio está contido aqui, vazio está contido em todo mundo, né? E este conjunto está contido neste, por quê? Porque justamente o vazio é o único elemento deste conjunto e vazio pertence a este conjunto, né? Aqui embaixo estou provando estes três resultados que estão aqui. Claro, né? As primeiras duas é porque vazio está contido em todo o conjunto. E a segunda é porque se Z é um elemento do conjunto que tem vazio como elemento, então, por definição deste conjunto, Z tem que ser vazio. Mas também, por definição deste conjunto, a gente sabe que vazio pertence a este conjunto. Portanto, isto aqui
é verdadeiro, ou seja, este conjunto está contido neste outro conjunto. Então, a gente tem certas relações entre os conjuntos que acabou de construir, bem interessantes, né? Olha só. Vazio é subconjunto deste conjunto e também pertence a esse conjunto. A gente tem isso por aqui, né? Por aqui eu escrevi isso também. Opa, aqui, né? Olha que interessante, né? Vazio. A gente encontrou aqui, acabamos de ter um exemplo, né, de um conjunto X que pertence a Y, mas também que é subconjunto de Y. Que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Para o vazio, sendo X, e para o conjunto que tem o vazio como elemento, sendo Y, por exemplo, né? Então, se eu peço, por exemplo, encontre um exemplo tal que isto acontece, basta pegar X igual a vazio e Y igual ao conjunto que tem vazio como elemento, por exemplo, né? Então, as noções de pertinência e de subconjunto que a gente tinha antigamente, temos que rever, né? Porque se uma acontece, não quer dizer que a outra não aconteça. Existe algum exemplo que não envolva o conjunto vazio de pertinência e continência? Na verdade, a gente vai provar que todo conjunto é construído a partir do vazio. A gente parte do vazio e constrói tudo a partir dele. Todo conjunto que a gente vai construir começa com vazio inicialmente. Então, eu posso fazer isso com isto também, com esses dois conjuntos, né? O conjunto que tem vazio como elemento pertence a este daqui, certo? Mas, por outro lado, a gente também tem que este conjunto é subconjunto deste daqui. Então, temos outro exemplo, que este conjunto que não é vazio, certo? Tanto pertence quanto é subconjunto deste conjunto que está aqui. Esse não é o conjunto vazio, mas está construído a partir do vazio. E com os axiomas que nós temos até agora, axioma do par, axioma do vazio e axioma da extensão, a gente não pode construir muito conjunto assim também, não. Só podemos construir conjuntos de dois elementos, por enquanto. Utilizando só vazio, então não podemos construir um exemplo que não tenha vazio incluído por aí. E qualquer exemplo que a gente for construir, de qualquer forma, vazio está por trás disso. Porque tudo é construído a partir do vazio. Ok, então isso aqui já discutimos, já vimos. Agora o próximo axioma, e o axioma de união. Esse axioma de união nos permite construir conjuntos maiores ainda. O axioma da união diz que para todo conjunto X, existe um conjunto cujos elementos são todos os elementos dos elementos de X. Ficou claro? Né? Dado um X, existe um conjunto tal que os elementos desse Y, né? Alguém é elemento de Y, se somente se existe outro conjunto que está em X, tal que esse elemento está nesse conjunto aí. Em outras palavras, né, digamos, de forma intuitiva, a gente pode ver isso assim. Se X fosse um conjunto que tem os elementos, por exemplo, A, B, C, então este conjunto Y é o conjunto A, união B, união C. O conjunto Y é o conjunto dos elementos que estão em A, que estão em B e que estão em C. Ok? É isso que diz o axioma da união. Claro que X não é necessariamente um conjunto finito, mas se for um conjunto finito, a gente pode intuitivamente pensar dessa forma, né? E esse conjunto é denotado assim, união de X. De novo, pela forma que a gente definiu esse conjunto, né, a gente vê que esse conjunto é único. Dado X, a união de X é único pelo axioma da extensão, e a gente chama desse conjunto a união de X. Certo? E aqui temos alguns exemplos, né? União de vazio, vazio, união do conjunto que tem vazio como elemento vazio, etc, etc, etc. União disto aqui é isso aqui, união disto aqui é isto aqui. Mas por quê? Né? Em princípio, por exemplo, aqui embaixo eu provei por que a união disto daqui é exatamente isto daqui. A gente pode, claro que
primeiro, antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, temos que ver intuitivamente por que o negócio funciona, né? Lembrando que quando eu coloco união de X, isso quer dizer, digamos, A, união B, união C, quando A, B, C são elementos de X, né? Se a gente pensa desta forma, então, intuitivamente, a gente pode resolver todos esses problemas bem fácil, né? Para começar, união de vazio. Por que seria vazio? Como o vazio não tem elementos, eu não posso fazer união de nada. Então, faço união de nada e nada, o que eu tenho, né? Podemos ver isso aí, né? X pertence à união de vazio, se e somente se existe um V, tal que X pertence a V e V pertence a vazio. Mas V pertence a vazio é falso, então isso daqui sempre vai ser falso. Esta frase que está aqui. Porque V pertence a vazio é sempre falso. Então tudo isto é falso para qualquer que seja o V. Então esta frase inteira é falsa. Então para que esta equivalência seja verdadeira, isto aqui tem que ser falso para todo X. Ou seja, a união de vazio não tem elementos. Por isso que vazio não tem elementos. Claro, eu acabei de falar a demonstração correta do que seria, né? Só que não escrevi direitinho, né? Por que união de vazio é vazio? Podemos fazer isso aqui, digamos. Se vocês concordam em provar... Opa. Por que união de vazio é vazio? Né? É por absurdo. Podemos fazer por absurdo. Seja X um elemento de união de vazio, né? Vamos supor que existe. Isso quer dizer, existe um V em vazio, certo? Tal que... Então, para X estar na união de vazio, quer dizer que tem que ter um V em vazio, tal que X pertence a vazio, a V, né? Mas V pertence a vazio é falso. Pois, para todo V, pois V não pertence a vazio, qualquer que seja o V. Certo? Ok? Essa é uma forma de demonstrar. X pertence aqui, isso, o que quer dizer isso? Mas isso aí é isto que está aqui é impossível, não pode acontecer, porque justamente V pertence a vazio, não acontece nunca. Logo, X, ou seja, logo acabamos de provar que para todo X, né, X não pertence à união de vazio, né? Porque para todo X isto não acontece, é isto que acabamos de provar. Ou seja, justamente união de vazio, ele satisfaz o axioma do vazio. Então, pelo axioma da extensão, é vazio. Professor, Sim? aqui é o Diego. Mas se essa sentença que o senhor criou é um condicional e eu parto de uma sentença falsa, eu não obtenho sempre um resultado verdadeiro? Pela propriedade do condicional. Eu teria que partir de uma sentença verdadeira para obter uma falsidade. Para o negócio é falso. Isso. Não, por absurdo, eu suponho um negócio, certo? E chega a um resultado que é falso. Sim. Certo? Então, a premissa não pode ser verdadeira. Ok. Tá? Ou seja, professor, Sim. Essa hipótese do absurdo não seria uma quebra da própria definição de conjunto vazio, não? A priori, união de vazio, eu não sei que conjunto que é, né? Estou provando que X pertence a vazio é falso, qualquer que seja o X. Ok. E o que o seu colega estava falando, né, é a implicação. P implica Q.
certo? Eu parto de um negócio que eu quero provar que é falso, ainda não sei. Então, parto de um negócio e chego a uma consequência que é falsa, né? Mas este raciocínio é todo verdadeiro. Então, para este raciocínio ser verdadeiro, isso daqui não pode ser verdadeiro, portanto, isso daqui é falso, né? Essa é a ideia de uma prova por absurdo. Ok? Diego? Eu teria como provar isso de maneira direta, professor? De maneira direta. Isso. Assim, é só uma preocupação com a ideia de prova mesmo. É porque eu tendo a entender prova mais no sentido do Brouwer, no sentido de que prova por absurdo tem uma certa dificuldade em mostrar alguma coisa. Eu tendo a entender prova, tipo, se eu vou provar uma negação, eu tenho que ter uma prova positiva que mostre essa prova negativa também. Então, o problema é que eu quero provar isso, né? Para todo x não tem união de vazio. Né? É isso que eu quero provar. Então, como que eu chego, seja o x um elemento qualquer, eu quero provar que ele não está na união de vazio. Pode ser. Seja x qualquer. Então, como eu tenho que para todo v, como tenho que para todo v, v não pertence a vazio, deixa eu ver, espera. A gente pode pensar isso também para a próxima aula, não tem problema. É só esse problema com a redução ao absurdo Sim. metódico mesmo, é metodológico, na verdade, não metódico. Sim. A equivalência é esta, né? Existe um V tal que V pertence a vazio e X pertence a V. Então, na verdade, isso aqui é falso sempre, né? Sim. Né? Sim. Então, como existe V tal que V pertence a vazio e X pertence a V é falso, a gente pode falar isso em palavras, né, também. Como não existe um V que pertence a vazio tal que X pertence a V, né? Isso por quê? Porque vazio não tem elementos, né? Então, esse elemento X não pertence à união de vazio. Poderia ser assim também. Seria X. Correto. Seria X dado. Então, como não existe V que pertence a vazio, tal que X pertence a V, né? E isso porque vazio não tem elementos, né? Então, por definição de união, então, podemos dizer assim, pelo axioma. Pelo axioma da união, X não pertence a um vazio. Pode ser assim também, se você quiser. E daí, então, você conclui que união de vazio não tem elementos, portanto, é o conjunto que satisfaz o axioma do vazio, né? É o conjunto vazio, que a gente sabe ser único, portanto, união de vazio é vazio, certo? Pode ser assim também. Eu acho que isso é válido também. Uma demonstração aqui, esta aqui, demonstração vale, esta aqui também, que eu não sei nem onde comecei essa demonstração. Pelo axioma de quê? Lá no final? Da união, pode ser.
Pelo axioma da união, pela definição de união, X não pertence à união de vazio. Porque X não satisfaz a definição desse elemento estar na união de vazio. Porque como não existe um V, ou seja, isto é falso. Isto sendo falso, quer dizer que isto é falso. Então, X não pertence à união de vazio. Porque este aqui é, digamos assim, o axioma da união. Ok? Ok. Muito obrigado. Bom, vamos voltar aqui. Bom, então esse é o axioma da união, né? Como no conjunto, a gente pode provar estas 4 afirmações aqui. Aqui eu provei a terceira, né? Neste texto que está aqui, provei a terceira afirmação, né? Como se prova, por exemplo, que a união de isto aqui é isto, né? Em princípio, né, se vocês fazem isso de forma intuitiva, isto aqui é vazio, união, o conjunto que tem um elemento vazio, então, logicamente, isto tem que dar isso, certo? E como a gente demonstra isso? Então, isso aqui a gente fez de forma intuitiva, né? Agora, como que a gente prova esse resultado? Bom, seja W um elemento aqui, né? Que é um axioma, é um conjunto, né? Pelo axioma da união. Então, deve existir um conjunto V, tal que W pertence a V e V pertence a este conjunto que está aqui. Essa é a definição da união. Certo? Então, V pertencer a este conjunto, a este par, né? Quer dizer que V é vazio ou V é o conjunto que tem vazio como elemento. Né? Claro, se V for vazio, W pertencer a vazio é falso, né? Então, V não pode ser vazio para W pertencer a V. Então, V deve ser este conjunto aqui. Né? E W pertence a V, quando V é o conjunto que tem vazio como elemento, quer dizer que W é vazio, porque vazio é o único elemento deste conjunto V. Então, o que acabamos de provar? Que se W pertence aqui, então W tem que ser vazio. Ou seja, a gente provou isto. Né? A recíproca já é muito mais fácil, né? Porque a gente tem vazio, este elemento que está aqui, pertence a este conjunto, e este conjunto pertence a este conjunto que está aqui. E isso, então, por definição, quer dizer que este vazio pertence à união deste conjunto. Ou seja, a gente provou a outra continência. Então, consequentemente, nós temos a igualdade pelo axioma da extensão. Certo? Então, bem, é muito mais fácil provar este resultado, né, que este resultado. Né? Vazio, não temos elemento, é muito estranho. Este provavelmente vai ser bem parecido com este que está aqui, né? Porque o resultado é vazio, né? Não tem elementos. Ok. Agora temos outro teorema que nos diz que, dados dois conjuntos, existe o conjunto formado por todos os conjuntos que pertencem a X ou a Y. Em outras palavras, dados X e Y, existe X união Y. É o que diz este teorema. Né? Dados X e Y, existe um conjunto tal que os elementos desse conjunto são aqueles que estão em X ou aqueles que estão em Y, né? Que essa é a definição de união de dois conjuntos. Mas agora, com o axioma de união, é que a gente consegue fazer isso. E como? Então, dados os dois conjuntos X e Y, utilizando o axioma do par, eu construo este conjunto. E aplicando o axioma da união neste conjunto, eu tenho um conjunto Z, que é a união de X e Y, deste conjunto que está aqui. Aí, afirmamos que este conjunto é o conjunto que satisfaz esta propriedade que está aqui. Tá? Então, este conjunto agora existe pelo axioma do par e o axioma de união. E a gente vai provar que justamente este conjunto é o conjunto que satisfaz esta propriedade que está aqui, ou seja, esta propriedade, na verdade. Né? X e Y já estão dados, Z é um conjunto que a gente escolheu ser este daqui, e vamos provar, então, na verdade, o que vamos provar é isto daqui. Tá? Então, pela definição de união, a gente tem que, para todo W pertence a Z,
si somente si existe un U que está aquí dentro, tal que W pertence a U. Essa é a definição de união deste conjunto que está aqui, né? Mas agora, U pertencer a X e Y quer dizer que U é X ou U é Y, né? Ou seja, a gente tem, na verdade, que para todo W, W pertence a Z, se somente se existe um U, né? Isso utilizando esta definição, né? Tal que U é X ou U é Y e W pertence a U. Aqui eu fiz umas equivalências, mas acho que fica mais fácil provar de outra forma. No vídeo vocês vão ver esta demonstração. Eu vou trocar a demonstração aqui. Acho que dá para demonstrar de uma forma bem mais simples. Ok. Então, eu defini meu conjunto Z como sendo a união disto daqui. E isso quer dizer que, pela definição, que para todo W, W tem C, se somente se existe um U, tal que pertence a X e Y, tal que W pertence a U. Mas se U pertence a X e Y, então quer dizer que U igual a X ou U igual a Y. Ou seja, já que temos que W pertence a U, quando U pertence a este conjunto, então, isso quer dizer que U é X ou U é Y, ou seja, W pertence a X, ou W pertence a Y, né? É isso que vai acontecer, né? Então, o que acabamos de provar? Justamente esta aqui. Acabamos de provar que para todo W, W tem C, e somente se W pertence a X ou W pertence a Y. Que era o que a gente queria provar aqui. Certo? Ok? Então, com frases é muito mais simples, né? O negócio, finalmente. E aqui está, em outras palavras, é isso. E, de novo, né, a união de dois conjuntos é única pelo axioma da extensão, e a gente agora que já sabemos que a união de dois conjuntos existe, vamos denotar essa união como dessa forma, né, X união Y. Em outras palavras, né, X união Y é exatamente igual à união do par XY. Utilizamos o axioma do par e o axioma de união para definir ou para provar que a união de dois conjuntos existe. Certo? Aqui uma pequena observação, porque na prova que não mostrei aqui, estou usando este símbolo para dizer que duas fórmulas são equivalentes. Tá? E é claro que muitas vezes, como acabamos de ver, mostrar que duas fórmulas são equivalentes, às vezes é muito mais fácil explicar com palavras. A ver, espera aí. Victor, no teorema provado anteriormente, dos vazios, é realmente necessário provar a recíproca, tendo em vista que a igualdade é simétrica. Se a dos vazios... claro, se você não tem elementos, então ele já satisfaz o axioma do vazio e, portanto, é o conjunto vazio pelo axioma da extensão. Agora, se você quer provar que dois conjuntos são iguais, então, claro, é óbvio que você precisa provar que um conjunto está contido no outro e vice-versa, né? Agora, não sei exatamente de qual teorema você está falando, porque eu não vi a tela tem um tempinho. Obviamente não é este teorema. É o último que envolve vazios. Este daqui? Quando a gente prova esta igualdade, né? Como a gente quer provar uma igualdade de dois conjuntos, a gente precisa provar que um está contido no outro e vice-versa. Aqui, por exemplo, nesta primeira parte, o que realmente eu provei é que um elemento está aqui, então ele tem que ser vazio, né? Ou seja, provei esta implicação, realmente. Não provei a implicação oposta ainda. Certo? Porque fiz tudo na ida, não fiz isto, se somente se aquilo, né? Eu utilizei a palavra então.
Se isto, então, tal outra coisa, etc, etc. Então, eu fui uma ida, fiz uma ida, mas não provei, não provei naquela caminhada que valia a volta. Por isso que eu tive que fazer esta volta que está aqui. Ah, entendi, porque a igualdade no conjunto é diferente da igualdade da álgebra, né? Porque a igualdade no conjunto é continência mútua, não é isso? Exato, exato. Sim. Ok, então estamos aonde? Bom, então acabamos de provar utilizando o axioma do par e axioma de união. Então acabamos de provar que existe a união de dois conjuntos e a gente, a partir de agora, essa união vai ser denotada desta forma, né? Lembrando que muitas vezes a gente pode escrever uma frase lógica e para provar um resultado podemos ir escrevendo equivalência entre frases lógicas, né? Então temos aqui algumas, por exemplo, algumas equivalências de frases, tá? de lógica, que todo mundo já conhece, né? Aqui, por exemplo, está a lei de Morgan, né? A gente pode, uma hora ou outra, utilizar, né? Esse símbolo de equivalência é a mesma coisa que o si somente si? Sim, seria a mesma coisa, mas assim significa, né? Esta equivalência quer dizer que posso substituir isto por isto. Em outras palavras, que se eu coloco um si somente si aqui, tenho uma tautologia. Mas é porque eu não coloco si somente si, porque quando você está demonstrando um negócio, é como na igualdade. Isto igual a isto, que igual a isto, que igual a isto. Se eu vou colocando isto, si somente si, isto, si somente si, isto, si somente si, isto, logicamente está incorreto escrever assim, né? Eu teria que escrever A si somente si B, B si somente si C, C si somente si D, etc, etc. Então, isso quer dizer que A vai ser A si somente si D, né? Mas eu escrevi no sentido de que, vamos supor que A é verdade, mas isso é equivalente a B, que por sua vez é equivalente a C, que por sua vez é equivalente a D, e assim por diante. Tá? Nesse sentido que vamos utilizar a equivalência de equivalência. Entendi. O próximo axioma, já estamos quase acabando, e a aula também, né? Temos 11 minutos. Bom, o seguinte axioma é o axioma das partes, né? Que nos diz que, dado um conjunto X qualquer... o interessante, então, é com este axioma da união agora, eu posso construir conjuntos de mais de dois elementos, né? Por exemplo, como construo um conjunto de três elementos? Eu fiz nos vídeos, né? De qualquer forma. Tá. Então, com os primeiros axiomas, né? Eu podia, se eu tenho conjuntos x e y, eu posso construir o conjunto que tem x e y como elementos. Mas como construo um conjunto que tem três elementos? Aí parece complicado, né? Como construo um conjunto que tem x e z como elementos? Como que eu faço isso? Então, por exemplo, dado x e y, eu posso construir o conjunto que tem x e y como elementos. Posso construir também com o axioma do par o conjunto que tem z como elemento, né? E pelo axioma do par posso construir o conjunto que tem esses dois elementos, né? Certo? O sea, primeiro, parto de x e y, tenho este conjunto existe. Depois, este conjunto existe. Já que estes dois conjuntos existem, pelo axioma do par, eu formo este conjunto aqui e agora faço a união desses dois conjuntos. A união desses dois conjuntos vai ser x, y, z. Legal, né? Agora, já, claro, a gente tem que provar isso, né? Pensei óbvio, né? Porque este conjunto tem x como elemento. Por quê? Porque x pertence a um conjunto que está dentro deste conjunto. E y também, z também. Então, isto, contido nisto, é óbvio. E a volta também é fácil de provar. Isso está nos vídeos, né? Mas é uma forma, por exemplo, de construir um conjunto com três elementos. E já dessa forma, né, a gente continua e conseguimos construir conjuntos com 4, 5, 6, etc. elementos, né? Só continuar com esse processo. Bom, o axioma das partes agora também nos serve para construir outro tipo de conjuntos. É claro que se a gente tivesse só conjuntos finitos, onde estou? O axioma das partes pode ser deduzido dos axiomas anteriores, né? Afinal das contas, eu acho.
Mas, como no todo conjunto é finito, então este axioma é independente dos anteriores. E o axioma das partes diz assim, né? Para todo conjunto X, existe outro conjunto, tal que os elementos desse conjunto são os subconjuntos de X, justamente. O conjunto de subconjuntos de X. Então, o axioma das partes nos diz esse conjunto existe. Tá? E, pelo axioma da extensão, de novo, esse conjunto é único, e definimos o conjunto das partes de X como o conjunto de subconjuntos de X, e denotamos desta forma. Então, pelo axioma das partes, este conjunto existe. Nós temos, por exemplo, W é subconjunto de, vazio é subconjunto de vazio, e, claro, se X é subconjunto de vazio, então X necessariamente é vazio. Aqui fiz uma pequena demonstração desse fato óbvio, né? Se X é subconjunto de vazio, o que acontece? Para todo Y pertence a X, implica Y pertence a vazio. Mas Y pertence a vazio sempre é falso. Então, isto aqui deve ser sempre falso para esta frase ser sempre verdadeira, né? Portanto, para todo Y, nós temos que Y não pertence a X, ou seja, X é o conjunto vazio, pelo axioma da extensão, né? São iguais. Então, o vazio só tem como subconjunto o conjunto X. Por isso que o conjunto das partes do vazio só tem vazio como elemento. Ok, podem sair, não tem problema. E assim por diante, a gente pode provar, por exemplo, que o conjunto das partes deste conjunto é este conjunto, o conjunto das partes deste conjunto é este conjunto, utilizando os axiomas que nós temos, né? A gente teria que provar que isto é um conjunto, que isto é um conjunto, e que são subconjuntos deste conjunto, enfim. É fácil, mas um pouco trabalhoso, né? E, finalmente, a gente tem uma proposição bem interessante, que se X é um conjunto, então a união das partes de X é o próprio X. Isso é legal, né? A gente parte com X, faz o conjunto das partes de X, e fazendo a união das partes de X, a gente recupera o conjunto inicial, que era X. Ou seja, se Y é um elemento da união das partes de X, né, por definição da união, quer dizer que existe um Z nas partes de X, tal que Y pertence a Z. Mas, por definição das partes de X, quando eu falo que Z pertence a P de X, né, quer dizer que Z é subconjunto de X. Então, o que eu tenho? Y pertence a Z e Z é subconjunto de X. Como Z é subconjunto de X e Y pertence a Z, o Y vai pertencer a X também, né, pela definição de subconjunto. Ou seja, eu parti de um Y que está na união das partes de X e acabei de provar que esse Y pertence a X necessariamente. Então, eu provei que a união das partes de X está contida em X. Agora, como provo o contrário? Então, o contrário é, eu parto de um Y que está em X, Y pertence a X, aqui. Pelo axioma do par, existe este conjunto, o conjunto que tem Y como elemento. É o conjunto no qual que se tem Y, neste conjunto aqui, esse elemento é o próprio Y, né? Então, aqui estou provando que este conjunto é subconjunto de Y, de X, perdão. É óbvio porque se Z pertence a este conjunto, então Z é igual a Y, mas a gente já tem que Y pertence a X. E se Z é Y, então Z pertence a X. Ou seja, acabei de provar que isto implica isto, portanto, isto. Né? Em outras palavras, pelo axioma das partes, ou pela definição do conjunto das partes, né? Se isto é subconjunto de X, quer dizer que é um elemento que pertence a P de X. Então, nós temos Y pertence a este conjunto, e este conjunto pertence a parte de X. Ou seja, Y pertence à união das partes de X pela definição de união. Ou, em outras palavras, acabei de provar que se Y está aqui, então Y está aqui, ou seja, eu provei isto. Então, pelo axioma da extensão, nós temos que a união das partes de X é X. Né? É interessante isso aí. Tem outras, acho que na lista de exercícios tem alguns problemas desse tipo que vocês têm que ver. Agora, vamos relembrar a noção de variável livre, né? E temos um dos axiomas mais importantes, né? Que resolve justamente o paradoxo de Russell, né? A gente pode construir um novo conjunto a partir de uma fórmula qualquer e um conjunto dado, né? Ou seja, dado um conjunto Y, certo? A gente construi um conjunto Z
tal que os elementos desse conjunto C são aqueles que estão em Y e satisfazem a propriedade P. Em outras palavras, este conjunto C que a gente constrói é o conjunto de elementos que estão em um conjunto dado que satisfazem uma propriedade P. Né? Ou seja, o axioma de separação, a gente chama de esquema de axiomas de separação, porque para cada fórmula P a gente tem um axioma diferente, né? Uma forma diferente de construir conjuntos. E justamente mas a gente parte de um conjunto. Já não é mais aquela ideia X tal que satisfaz a propriedade P, não, isso está errado. Na verdade, X que está em um conjunto dado já, e pegamos aqueles elementos de Y que satisfazem a propriedade P. Essa fórmula P, a variável Z não pode ocorrer livre nela, né? Porque a gente está definindo Z e não podemos definir Z utilizando o próprio Z. Essa é a ideia. Né? Não podemos fazer uma autorreferência. Né? Que era mais ou menos o problema dos paradoxos de Russell e essas coisas. Tá? Uma pequena observação aqui é que se a variável x não aparece aqui, né, então esta propriedade P não depende da variável x. Então, se x vai mudando, isto não muda. Então, isto vai ser sempre verdadeiro ou sempre falso, independentemente de x. Então, este conjunto vai ser ou é vazio ou é o conjunto todo. Né? Então, esse conjunto é vazio ou conjunto todo se a propriedade P, né, se a fórmula P é independente de x, no sentido de... se x não aparece na fórmula P, se x não aparece livre na fórmula P, né? Então, em geral, quando x aparece livre na fórmula P, a gente tende a escrever dessa forma, né? É uma fórmula P na qual x aparece livre, uma forma de escrever. Então, este conjunto é um novo conjunto que a gente pode construir utilizando, desta vez, o que chamamos de axioma de separação. De novo, esse conjunto é único pelo axioma de extensão. Temos agora o teorema de Russell, que diz que não existe o conjunto de todos os conjuntos. Ou seja, qualquer que seja o x, sempre vai existir alguém que não está em x. De novo, vamos fazer por absurdo. Suponha que existe um x, tal que todo y está em x, justamente. Né? Ou seja, suponha que existe o conjunto dos conjuntos. Então, pelo axioma da separação, existe um conjunto Z, né? Tal que elementos de Z, esta é uma fórmula, né? O elemento tem Z, a fórmula é esta, esta é a fórmula P, este X é o conjunto dado, então são os elementos, o conjunto Z está definido como sendo os elementos que estão em X, que satisfazem a propriedade de P, e a propriedade de P vai ser esta, né? Y não pertence a Y. Este vai ser meu conjunto C, ¿ve? Esta é uma fórmula em que Z não aparece livre, né? Claro, Y pertence a X sempre é verdadeiro, né, por causa de a suposição por absurdo, né? Então, a gente tem, como isto sempre é verdadeiro e alguma coisa é esta coisa, então a gente pode escrever para todo Y pertence a Z, se somente se Y não pertence a C. E como isso tem que ser válido para todo Y, a gente substitui Y por Z, né, e obtemos uma contradição. Né? Então, com essa contradição, podemos dizer, então, que o que tínhamos suposto no início é falso. Então, se isto é falso, isto é verdadeiro, ou seja, não existe o conjunto de todos os conjuntos. Então, o axioma da separação já, pelo menos, nos garante isso. E, bom, já é 17h40, terminou a aula. Temos também o teorema da interseção de uma família de conjuntos, a existência de isto aqui. De novo, né, a ideia é que se X é um conjunto com os elementos A, B, C, etc., a interseção de X é a interseção de A, de B, de C, etc. Né? Ele começa assim, né? No sentido, isto quer dizer que X é não vazio, né? Então, na verdade, este teorema diz que para todo X, se X é diferente de vazio, então vai existir um conjunto Y que satisfaz essa propriedade que está aqui. Né? E a gente demonstra isso utilizando o axioma da separação desta vez, né? Escolhe um U que está em X, porque X é no vazio, então eu construo o conjunto de elementos Z que estão em U, que satisfazem esta fórmula que está aqui, e eu provo depois que justamente este conjunto que satisfaz esta propriedade é o mesmo que satisfaz esta fórmula. Portanto, esse conjunto existe, e é o que chamamos de interseção de um conjunto.
ou interseção de uma família. E depois, para finalizar, né, a gente pode construir agora, definir o que seria interseção, subtração e diferença simétrica, utilizando justamente um conjunto base, que a gente sabe que existe, e uma fórmula, né? Que está aqui. Ok? E agora, vamos já é 17h41, eu vou fazer a chamada que eu esqueci de fazer. Pronto. Bom, podemos dizer que a aula terminou agora, né? Não consegui demonstrar aqui durante a aula este teorema, mas se vocês vão nos vídeos que eu mostrei como chegar neles, vocês conseguem ver esse teorema direitinho, né? Qualquer dúvida, a gente se vê de novo na quarta-feira.